A seguir, apresentaremos 20 questões no formato certo ou errado, acompanhadas de comentários sobre os princípios das licitações e dos contratos administrativos, voltadas para o concurso da Embrapa 2025. Portanto, em cada questão, julgue o item como certo ou errado. Questão 1. A publicidade nos processos licitatórios é regra, sendo o sigilo uma exceção prevista na Lei 14.133 de 2021. Comentário. Certo. A publicidade é um princípio fundamental das licitações, garantindo a transparência dos atos administrativos, exceto em casos específicos de sigilo previstos em lei. Questão 2. O princípio da eficiência nas licitações se refere apenas à redução dos custos financeiros envolvidos na contratação. Comentário. Errado. O princípio da eficiência envolve não só a minimização de custos, mas também a otimização da relação entre os produtos gerados e os insumos empregados, sempre mantendo os padrões de qualidade. Questão 3. A impessoalidade nas licitações permite certa discricionariedade do administrador na escolha de critérios de julgamento das propostas. Comentário. Errado. O princípio da impessoalidade exige critérios objetivos previamente estabelecidos, impedindo favoritismos ou subjetividade na condução dos processos licitatórios. Questão 4. A moralidade administrativa requer que os agentes públicos e contratados atuem de acordo com os bons costumes e as regras de boa administração. Comentário. Certo. A moralidade administrativa impõe conduta ética, íntegra e compatível com os princípios morais e administrativos. Questão 5. O princípio da economicidade determina que o menor preço deve sempre ser o critério de escolha nas licitações públicas. Comentário. Errado. A economicidade envolve a análise de custo-benefício, considerando não apenas o preço, mas também a compatibilidade dos resultados esperados com os valores dispendidos ao longo do contrato. Questão 6. No princípio da segregação de funções, a divisão de responsabilidades entre agentes públicos visa aumentar a transparência e prevenir fraudes. Comentário. Certo. A segregação de funções evita a concentração de poderes em um único agente, o que reduz os riscos de erros e fraudes nos processos administrativos. Questão 7. O planejamento das contratações públicas é um princípio dispensável nos casos de contratações emergenciais. Comentário. Errado. A Lei 14.133/2021 reforça a importância do planejamento mesmo nas contratações emergenciais, visando a adequação e necessidade da medida adotada. Questão 8. O princípio da competitividade permite a inclusão de critérios no edital que possam restringir o número de licitantes para facilitar a administração do processo. Comentário. Errado. O princípio da competitividade busca sempre o maior número de competidores, sendo vedadas exigências que comprometam o caráter competitivo da licitação. Questão 9. A razoabilidade e a proporcionalidade visam evitar a imposição de obrigações e sanções em medida superior ao necessário para o atendimento do interesse público. Comentário. Certo. Esses princípios garantem que as decisões administrativas sejam adequadas, ponderadas e proporcionais ao objetivo público pretendido. Questão 10. O desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas visa apenas o crescimento econômico do país. Comentário. Errado. O princípio do desenvolvimento nacional sustentável abrange não só o crescimento econômico, mas também o desenvolvimento social e a preservação ambiental, alinhando-se aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Questão 11. A segurança jurídica nos processos licitatórios assegura que mudanças legislativas não prejudiquem atos praticados com boa-fé. Comentário. Certo. O princípio da segurança jurídica visa a estabilidade das relações jurídicas e protege os direitos adquiridos e atos jurídicos perfeitos, promovendo a confiança nas decisões administrativas. Questão 12. A administração pública pode criar obrigações adicionais aos licitantes que não estejam previstas no edital, desde que atendam ao interesse público. Comentário. Errado. O princípio da vinculação ao edital impede que sejam criadas novas obrigações ou condições não previstas no instrumento convocatório. Questão 13.
O princípio da motivação obriga a administração pública a justificar suas decisões com base em fatos e fundamentos legais. Comentário. Certo. A administração deve apresentar os pressupostos de fato e de direito que embasam suas decisões, garantindo a transparência e a legalidade dos atos administrativos. Questão 14. A celeridade nas licitações tem como objetivo principal reduzir os prazos legais de publicação dos editais. Comentário. Errado. O princípio da celeridade visa simplificar procedimentos e evitar formalidades desnecessárias, mas sempre respeitando os prazos e normas legais. Questão 15. O princípio do julgamento objetivo impede o uso de critérios subjetivos no processo de avaliação das propostas. Comentário. Certo. O administrador deve seguir critérios objetivos e previamente definidos no edital, garantindo transparência e imparcialidade no julgamento. Questão 16. O princípio da eficiência nas licitações públicas tem como foco principal apenas a redução de custos, sem levar em consideração a qualidade do serviço contratado. Comentário. Errado. A eficiência abrange não apenas a economia de recursos, mas também a otimização dos resultados, mantendo sempre a qualidade e a adequação ao interesse público. Questão 17. A administração pública pode justificar a escolha de um fornecedor específico sem realizar o processo licitatório, desde que apresente uma motivação clara e objetiva. Comentário. Errado. A regra geral é a realização de processo licitatório, exceto nos casos previstos em lei, como inexigibilidade ou dispensa de licitação, sempre com uma justificativa clara e adequada. Questão 18. A razoabilidade e a proporcionalidade exigem que as sanções aplicadas nos contratos administrativos sejam sempre proporcionais à gravidade da infração cometida. Comentário. Certo. Esses princípios visam evitar excessos e garantir que as penalidades sejam justas e adequadas à situação concreta, observando os critérios de necessidade e adequação. Questão 19. A competitividade nas licitações públicas pode ser comprometida se o edital contiver exigências que restringam indevidamente o número de possíveis licitantes. Comentário. Certo. O princípio da competitividade busca ampliar o universo de participantes, proibindo cláusulas que possam restringir a concorrência sem uma justificativa plausível. Questão 20. O princípio da vinculação ao edital determina que todos os atos do processo licitatório devem seguir fielmente as regras estabelecidas no instrumento convocatório. Comentário. Certo. A vinculação ao edital assegura a legalidade e a transparência do processo, impedindo mudanças arbitrárias nas regras durante a licitação. Essas foram as 20 questões sobre os princípios das licitações e dos contratos administrativos. Espero que tenham sido úteis para aprofundar o entendimento desse tema tão importante no âmbito do direito administrativo. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!